Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Essa semana é uma semana de bênçãos do Senhor. O Senhor está nos dando a sua palavra. E olha o que diz na palavra de Deus hoje. 2 Reis, capítulo 4, versículo 43 em diante. Veio um homem de Baal-Salizar, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos e, conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Essa palavra está nos dizendo que o Senhor está confirmando as bênçãos na vida dos filhos dele, filhos e filhas amadas do Senhor, para que você não tenha medo. Aquele homem, ele ficou, o auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Tem pessoas que estão se perguntando: como que eu vou fazer para manter a minha casa, para manter a minha vida? Como será o meu amanhã? Com tudo isso acontecendo, pessoas com a mão na cabeça perguntando: como que eu vou pagar minhas contas? Mas Deus, Ele é poderoso. Os pensamentos de Deus não são como os nossos. Às vezes a gente pensa pequeno, às vezes a gente fica com muito medo, e é normal do ser humano. Mas quando ouvimos a palavra de Deus, Ele nos mostra e Ele nos dá a segurança de que Ele é conosco e que Ele multiplica. As bênçãos de Deus, elas são multiplicadas na vida daquele que crê, na vida daquele que espera nele, faz a oração, crendo e esperando que Deus tem a solução. Quantas pessoas você já ouviu? Porque eu já ouvi muitas histórias, muitas pessoas que oraram e de repente chegou a provisão. É aquele milagre repentino, é o milagre da multiplicação. Pessoas que estavam desempregadas, que batiam em portas, que as portas estavam fechadas. E imagine, uma pessoa desempregada, ela começa a pedir ajuda a alguém da família, algum parente, algum amigo. Aí depois ela fica sem ter a quem pedir. Ela fala: para onde, o que eu vou fazer? Eu já pedi ajuda para fulano, eu já pedi ajuda para outra pessoa, como é que eu vou voltar e vou pedir? Às vezes tem alguém do seu lado que tem vontade de ajudar, mas ela não tem condições financeiras também para bancar um aluguel para aquela pessoa, para suprir todas as necessidades daquela família. E imagine um pai de família ou uma mãe de família que está desempregado e precisa cumprir com suas obrigações. Meu irmão, minha irmã, não é fácil. Eu já passei por essa situação. É muito difícil. No passado eu tive uma situação que foi muito difícil na minha vida. E eu trabalhava e eu não recebia o pagamento. Eu trabalhava e esperava e eu morava de aluguel. Naquela época eu ficava dependente, era dependente só do meu trabalho. Então, quando chegava a data de pagar o aluguel, eu já não sabia o que fazer, como falar com a dona da casa. E a dona da casa teve mês que ela me ajudou. Ela me ajudou com coisas que estavam faltando na minha casa.
Você já pensou? Eu trabalhava de dia à noite, ela via, porque eu tinha uma oficina de costura e o pagamento atrasava e eu pedia e eu falava. E não era porque eu não trabalhava, era porque a pessoa para quem eu trabalhava recebia, usava o dinheiro e ela esperava o meio do mês para fazer o pagamento. E aquilo ali ia acumulando o aluguel, as contas para pagar. Quando ela pagava, ela não pagava todo. Olha, foi um sofrimento muito grande, mas Deus me tirou daquela situação. E de repente apareceu uma outra pessoa com um novo trabalho para mim. É quando chega um novo de Deus. Aí chegou mais outra pessoa. Aí eu comecei a trabalhar com outras 2 empresas e eu parei de trabalhar com aquela pessoa que atrasava o meu pagamento. E aí chegou as bênçãos, chegou a multiplicação. Era uma, para você ver, eu estou te dando um testemunho de um passado que eu sofri muito, mas eu pedia muito a Deus que mudasse aquela situação. E Deus mudou. Aí chegou duas empresas. E eu comecei a trabalhar com 2 empresas que eram muito certas no pagamento e começou a sobrar dinheiro na minha casa. Você acredita? Começou a multiplicação. Ao invés da falta, Deus multiplicou. E eu olhava, eu falava, meu Deus, agora vale a pena. Eu trabalhava muito, mas muito mesmo, mas eu trabalhava com muito amor. Eu colocava uma música de louvor, eu louvava a Deus dentro da minha casa, agradecendo a Deus. Eu ainda não conhecia a palavra de Deus, mas eu já falava com o Espírito Santo. Espírito Santo, recebemos do Espírito Santo força para viver a fé e enfrentar as lutas da vida, porque me deram um adesivo e eu coloquei numa máquina de costura minha. E o Espírito Santo foi me dando força, fé, aumentando e multiplicando as bênçãos na minha vida. E de repente eu não andava mais encurvada, de cabeça baixa, com vergonha da dona da casa. E quando ela chegava na minha porta, ela falava, tá vendo, filha, o momento difícil passou, Deus é bom, Deus é fiel, que Deus abençoe aquela mulher, Dona Vilma, o nome dela, Dona Vilma, que ajudou muitas pessoas que moravam nas casas que ela alugava. Como tem pessoas boas no mundo, às vezes a gente fala tanto de maldade, de perversidade, porque existe, infelizmente existe, mas existe muitas pessoas boas que no momento que a gente está passando por uma dificuldade, Deus envia aquela pessoa e nos tira, nos dá a mão, ao invés de nos humilhar, de reclamar e de dizer, olha, eu vou tirar você com sua família daqui. Ela não, ela falou, filha, o que você precisar, conte comigo. Eu tinha o pai dos meus filhos comigo, mas era uma vida muito difícil, quando eu estava trabalhando para aquela mulher que ela não pagava em dia. E quantas pessoas estão passando por sufoco, por humilhação. A gente trabalha, a gente agradece a Deus e a gente louva a Deus e olha o que Deus faz com as nossas vidas. Deus vem com multiplicação. Eu trabalhava com uma que não me pagava direito. E Deus tirou aquela e colocou 2 empresas que me pagavam muito certo e eu ganhei. Nossa, eu ganhava muito bem com aquelas 2 empresas. Então, que fique aqui o meu recado. Recado não, a palavra de Deus, não é recado meu. Eu só estou sendo canal para te avisar que Deus vai multiplicar as bênçãos. Aquilo que você tinha algo na sua mão que era muito pouco, Deus vai multiplicar. Deus vai fazer a diferença na sua vida. Olha o que diz, porque Deus, Ele quer que a gente descanse a nossa alma. Aquele jovem, ele ficou olhando e falou, como que eu vou servir isso para 100 homens? Aí o homem de Deus falou, sirva, porque é a palavra de Deus. Foi Deus quem mandou.
Sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. E é assim que Deus faz na nossa vida. Olha o que diz em Isaías 55, versículo 3 em diante. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Olha como é poderosa essa palavra. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Aí Deus continua falando com pessoas: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o Senhor Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos, diz o Senhor, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Olha, como é lindo o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Os pensamentos e os caminhos de Deus são maiores e mais altos do que os nossos. A gente traça às vezes algo em nossa vida, aí Deus vai tirando a gente daqueles abismos, daqueles lugares que não era para estarmos, de lugares que às vezes a gente fica com medo de sair de lá. Se eu perder esse lugar, se eu parar de fazer isso nesse trabalho, e vai ser ruim para mim. Aí Deus está falando: tem um lugar melhor, os meus caminhos são melhores e maiores. Se achegue a mim, venha a mim. Você entendeu o que Deus quer? Deus quer que você seja mais íntimo dele, mais íntima dele. E os nossos pensamentos maus, aqueles desejos ruins, aqueles lugares que escutamos coisas que não agradam a Deus, isso a gente tem que se afastar e se achegar a Deus. Entrega seus caminhos ao Senhor e Ele endireitará as suas veredas. Olha que bênção! Nós temos o direcionamento de Deus e as bênçãos da obediência nos acompanham. Deus está falando em multiplicação. Eles comerão e sobrarão. Significa: Deus vem com provisão na tua casa e aquilo que você fizer vai prosperar. Vamos orar agradecendo a Deus a palavra de hoje e o pão na nossa mesa e o teto que cobre a nossa cabeça e que protege as nossas vidas do vento, da chuva, do sol. Vamos agradecer a Deus, vamos louvar a Deus por esse dia, mais um dia de vida em nossas vidas, mais um dia abençoado, mais uma semana de bênçãos que Deus liberou para as nossas vidas. Deus Pai Todo-Poderoso, estamos em Tua santa presença, Pai, te agradecendo, te louvando, te bendizendo pelas bênçãos, por tudo que o Senhor está derramando sobre as nossas vidas essa semana. Dai-nos direcionamento, Pai, do que o Senhor quer que façamos, aquilo que te agrada, que seja o nosso alvo,
Aquilo que te desagrada, tira, Senhor, do nosso caminho, tira dos nossos pensamentos. Os teus pensamentos é o que queremos para as nossas vidas. Os teus caminhos é o que queremos para as nossas vidas e para a nossa família, Pai, para as nossas famílias. Eu consagro, Senhor, o nosso dia a Ti, a nossa vida, as nossas vidas, nossos lares e famílias, cada membro das nossas famílias e os nossos animais. Eu consagro a Ti, Senhor, cada objeto do nosso lar. Abençoa grandemente as mãos, os pés, os olhos, os pensamentos dos teus filhos e filhas, para que caminhemos conforme a tua vontade, a tua palavra, Senhor. Que seja feita a tua vontade em nossa vida, Pai, e não a nossa. Que os teus planos e projetos, que nada nem ninguém pode impedir de acontecer em nossas vidas, que sejam concretizados. Tudo para a tua glória. Nos ensina a governar. Tudo que o Senhor nos deu, nos dá espírito de sabedoria, nos dá, Senhor, discernimento espiritual. Afasta de nós todos os males e perigos e abençoa, Senhor, o pão de cada pessoa que está escutando essa oração e na minha mesa também, Senhor. Abençoa-nos, Deus Todo-Poderoso. Fecha todas as brechas dos nossos lares para que o inimigo não toque. Em nossas vidas só se aproxime quem for da tua vontade. Quem não for, afasta, Senhor. Dai-nos livramentos de morte, nos concede vida longa com saúde. Dai-nos a bênção da prosperidade. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Orem comigo o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Livra-nos, Senhor, do homem sanguinário, da perversidade humana e espiritual. Abençoe o Deus Todo-Poderoso e protege as nossas vidas. E dai-nos a bênção da multiplicação. Abençoe os desesperados, dai paz, Senhor. Protege as nossas crianças, os idosos e os animais. Nos dai livramento de todos os males e perigos. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém.